Série História, 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 série História. Olá amigos, aqui é Guitardo, no 9º episódio do quadro História, o primeiro com vinheta. E hoje irei abordar aqui a história do computador dos anos 80, né? Ou como os gringos diriam, tecnicamente, a história dos home computers. Durante a década de 70, o mundo dos computadores estava sofrendo uma revolução. E muito disso graças à Intel, que desenvolveu o primeiro microprocessador, né? O processador em um chip. E foi isso que possibilitou a transição entre computadores, mainframes, né, mini computadores. Essa expressão técnica não tem nada a ver com mini PC, né? Mini computadores eram computadores empresariais que jamais caberiam na casa de uma pessoa porque ocupavam muito espaço, embora ocupassem muito menos espaço do que os mainframes, né? E é bom dar esse contexto para a gente entender como é que foi que essa transição aconteceu, né? Dos mainframes, mini computadores, até a gente chegar nos computadores domésticos. E outro responsável também por essa transição foi o computador Altair 8800, né? Esse computador foi desenvolvido por uma empresa chamada MIT, Microinstrumentation and Telemetric Systems, de Ed Roberts e Forrest Mines. Antes deles desenvolverem esse computador, o foco deles era outro, né? Eles vendiam kits para quem tinha o hobby de construir mini foguetes, né? Depois eles passaram a vender também kits para calculadoras e mais para frente, com o surgimento, né, de chips mais poderosos da Intel, como o Intel 8080, esse Ed Roberts teve a ideia de projetar então um computador que também seria vendido em kit. E a princípio as pessoas ficaram sabendo desse computador por causa da revista Popular Electronics, né? Só que ele era um computador que, apesar de ser bem menor que os outros, né, ele não era amigável para qualquer um usar. Inclusive era por isso que essa empresa vendia esses kits para quem gostava e tinha esses hobbies, né? No caso agora o hobby da computação. Mas ele era programado através de switches, né, no seu painel frontal. E as respostas que eles queriam dos programas apareciam através de LEDs de luz. Mesmo assim, sabendo que ele teria pouco tempo para entregar esse projeto, foi inserido nesse Altair 8800 algumas expansões que permitiram a ele no futuro se comunicar com uma televisão ou com um monitor, na verdade com um terminal, que seria no caso um monitor e um teclado embutido no mesmo sistema, porque já haviam terminais operados por humanos que se comunicavam com mainframes, e esse computador fez tanto sucesso que foi cada vez mais tendo pedido e a empresa não conseguia entregar todos os pedidos a tempo, e muitos pedidos até não chegaram a ser entregues, né? O que fez com que surgisse a partir daí uma concorrência, como o Insei 8080, que já tinha uma interface pouca coisa mais amigável, né, fizessem mais sucesso do que o próprio Altair. No entanto, Bill Gates e Paul Allen, que fundaram a Microsoft, ficaram realmente impressionados quando viram na revista o Altair 8800 e tiveram a ideia de desenvolver para ele um interpretador BASIC, para que ficasse mais fácil para quem quisesse programar e mexer ali, o usuário comum, né? Não só para que experts ou gênios da informática conseguissem interagir com aquele computador. Então, Paul Allen teve uma ideia, ele já tinha criado um emulador para o chip Intel 8008, que é o chip de 8 bits anterior da Intel antes do 8080, que era o processador principal do Altair 8800, e ele modificou esse emulador para que se comportasse como um Intel 8080. Eles fizeram isso utilizando-se de um mini computador chamado PDP-10, como vocês podem acompanhar aí pelas fotos. E aí eles entraram em contato com o Ed Roberts e sugeriram de vender, né, esse interpretador BASIC para a empresa ali, né? O Bill Gates tinha feito o programa todo numa fita, né, num rolo de fita ali, porque antigamente, antes do usuário do computador poder ter uma tela para ele interagir com seus programas, os programas eram feitos em cartões perfurados e nesses rolos de papel também com perfurações. E existiam até máquinas que faziam isso, chamadas key punchers, né, que eram máquinas como se fossem máquinas de escrever, que conforme o comando do operador ia fazendo alguma instrução de programação através desses furos.
Quando eles chegaram lá, fizeram o programa ser executado por uma máquina de teletipo que estava, né, conectada ao Altair 8800, e eles ficaram espantados que deu certo, o programa foi lido e, né, deu a resposta certa que eles esperavam ali. E a partir daí eles foram desenvolver outros programas para essa empresa e também fundaram a Microsoft. Outro que seria também inspirado pelo Altair 8800 seria o Steve Jobs e o Steve Wozniak, fundadores da Apple, né? Esse computador foi lançado em 1975, o Altair 8800. Conforme esse pessoal foi desenvolvendo kits para o Altair 8800, isso foi fazendo com que a indústria, né, do mercado de computadores, que já não eram mais aqueles mainframes, nem mini computadores voltados apenas para empresas, começasse a florescer, né? E várias empresas, né, de vários países do mundo começaram a desenvolver aos poucos e lentamente, no final daquela década de 70, os seus próprios computadores, que iriam chegar aí no seu auge nos anos 80. Tenho que fazer uma menção honrosa ao Xerox Alto, da empresa chamada Xerox. Sim, em 1973, 2 anos antes, portanto, do lançamento do Altair 8800, ela tinha um computador para uso interno, né, para uso empresarial, né, mas que também era usado no exército. Algumas poucas corporações, além da Xerox, possuíam esses computadores, mas ele não estava disponível para o grande público e sua finalidade também não era atender a demanda de pessoas que queriam ter o computador em casa, até porque não existia nessa época essa demanda. E a Xerox Alto se diferenciava porque o computador dela parecia realmente com o formato de um computador doméstico, né? Você tinha ali um monitor, como vocês estão vendo aí na foto, tinha o teclado e mais do que isso, né? Você tinha um mouse e uma interface gráfica. Vocês podem ver que pelo tipo de monitor ali, que o uso era realmente para o trabalho, né? Até não é um monitor assim com uma resolução padrão normal, né? Que geralmente costuma ser mais horizontalizado, né? A verticalização dele é uma coisa meio diferente do que são os monitores e televisores da época também, né? Os funcionários mexiam na interface gráfica para produzir aí seus documentos. E também não posso esquecer de mencionar o DataPoint 2200, que foi considerado o primeiro terminal inteligente, cuja função, a princípio, era de emular vários terminais através de fita magnética, conectando esses data point a uma rede ali de mainframes, né? Só que o tempo passou e eles descobriram que o DataPoint 2200 poderia ser um computador autônomo, né? E aí ele foi se tornando relevante. Esse computador é de 1970, ou seja, né, 5 anos antes do Altair, né? Mas o Altair foi o computador responsável por fazer a ponte, né, entre o grande público, as pessoas, né, e não mais apenas as empresas, né. Tanto é que em função disso o Steve Jobs e o Steve Wozniak resolvem criar um projeto um pouco mais avançado, né, onde a pessoa poderia pelo menos interagir usando o teclado e uma tela, né, não mais como no Altair ali através de switches e LEDs de luz. E é chegada a hora de mencionar Steve Wozniak e sua primeira máquina, e por extensão primeira máquina da Apple, o Apple One, né? O Apple One foi um computador idealizado e feito por Steve Wozniak, que ele apresentou ali na Homebrew Computer Club. E quando o Steve Jobs percebeu que tinha muita gente interessada naquela máquina, ele falou lá pro Steve Wozniak, né, tentar fabricar mais unidades daquela máquina para vender, né? E aí o Steve Jobs vendeu uma Kombi velha que ele tinha, o Steve Wozniak vendeu lá uma calculadora lá da HP, que era uma calculadora científica que valia bastante, por $500, e com esse dinheiro eles compraram as peças para produzir outras unidades do Apple One. Só que o interessante, né, é que eles estavam vendendo para esse pessoal que, como eu falei antes, me referindo ao Altair 8800, era um pessoal aficionado por computação, né, pessoal estudante de eletrônica, então era vendida apenas a placa. A fonte tinha que comprar separado, né, ia ter que arranjar uma TV depois para ligar, nem o teclado tinha, né, o teclado ele seria anexado à placa. Então era isso, né? Se hoje em dia o pessoal já acha muito chato, às vezes, ter que montar o próprio computador sozinho e pede aí para uma empresa terceirizada, né? Que ele compre as peças, mas que a empresa monte para ele, imagine, né? O computador vinha só com a placa. Os primeiros gabinetes desse Apple One eram gabinetes de madeira aí, né? Como, parece até um computador, inclusive na Wikipédia cita esse computador como computador primitivo, né? E realmente, né? De fato, ele não tinha capacidades de modos gráficos, né? Nem som ele tinha, mas ele já tinha uma capacidade de se conectar, por exemplo, com algum dispositivo de armazenamento de dados, como era muito popular naquela época, o datacorder, né? Para quem não pegou essa época, o datacorder ele era um gravador, né, só que voltado para dados, né? Então você colocava fita cassete nele e você rodava ali seu programa ou seu jogo, né? Isso mais para frente, né? Apesar que o Apple One ele também conseguia
rodar jogos, né? Só que esses jogos não tinham modo gráfico, né? Então eram jogos em caracteres ASC2, tinha até um jogo chamado Star Trek lá, só que foram fabricadas poucas unidades, né? Foram fabricadas 200 unidades, algumas unidades a mais foram fabricadas, porque o Steve Jobs convenceu o dono da loja Byte Shop, chamado Paul Terrell, de comprar aquele Apple One, né? Só que esse Paul Terrell achou o Steve Jobs muito incisivo e tal, mas ele falou assim, ó, eu posso até comprar essas unidades de computador, mas pelo menos tem que vir montado isso aí, né? Com teclado e tal, um gabinete, né? Para as pessoas, né? Não é todo mundo ali que era geek, nerd, gênio, ou estudante de eletrônica, né? Para saber montar ali em cima de um PCB, um teclado e um gabinete, né? E aí o Steve Jobs entrou em acordo com o dono dessa loja, e aí essa loja comprou 50 unidades desse Apple One por $500. E foi um sucesso, né? Esse Apple One foi lançado em 1976, e em 1977, quando a Apple, já por causa da venda desses computadores, já era uma empresa um pouco maior, eles começaram a fazer o Apple II. O processador principal desse Apple One era o chip MOS 6502, baseado no chip da Motorola 6800, né, só que com algumas outras funcionalidades que o diferenciavam, né, do Motorola 6800, com alguns ajustes de velocidade e algumas coisas que o tornavam um pouco mais à frente, né, de um Motorola 6800. E o Apple II também é um computador bastante importante de ser mencionado aqui nessa história dos computadores dos anos 80, porque o Apple One já tinha feito uma revolução, né? Ele já tinha dado a possibilidade de quem montasse aquele kit lá com PCB, ou quem comprasse, né, o computador já montado, poder ligar ele numa TV, e aí o usuário poderia fazer sua entrada de dados pelo teclado e ter ali uma tela para ele interagir, né? O que até então, né, o Altair 8800, apesar de atrair a atenção de muita gente e vender bastante, não tinha conseguido realizar, né? Então essa que é a importância do Apple One, né? Ele vai ser o primeiro computador que vai se assemelhar mais com os computadores dos anos 80 e até com os computadores de mesa que a gente usa hoje em dia. Mas o Apple II também é importante ser mencionado porque talvez ele seja o primeiro sucesso comercial da Apple, né? Nesse mercado da informática, né? Ele já era uma evolução, né? A partir daí, pensando no conselho daquele vendedor da Byte Shop, o Apple II já vinha montado, né? Pelo menos você já tinha ali, se comprasse ele nas primeiras unidades, né? Ele vinha com 2 pedals, um data corder e o teclado já integrado com o CPU e tudo, né? Sem a pessoa ter que montar, né? Aí já começou a dar um segundo passo nessa revolução dos computadores. No ano seguinte, né, do lançamento do Apple II, em 1978, o Steve Wozniak, que já tinha criado, né, o Apple I e o Apple II, ele tem uma ideia de criar uma unidade de disquetes de 5 quartos, né, que era aquele disquete maior. E aquilo lá foi visto lá na indústria da computação na época como uma coisa de gênio, porque ele economizou muito dinheiro, que teria que gastar muito mais se fosse fazer um drive de disquete ali para ler dados de outra forma. E a vantagem do disquete sobre a fita cassete, embora fosse muito mais caro para você comprar um drive de disquete do que um data corder, era que a leitura de dados era muito mais rápida e dificilmente um disquete dava algum erro de leitura, né? Que era muito comum nas fitas cassetes. Esse Apple II também usava o MOS 6052, só que agora o computador também já havia evoluído a ponto de já gerar gráficos coloridos na tela, e até mesmo ele já vinha com um interpretador BASIC, né, de fábrica gravado em sua ROM, e mais do que isso, ele também podia rodar jogos, né? E esse Apple II vendeu tanto que ele acabou saindo do nicho, né, do pessoal, dos estudantes de eletrônica, dos nerds ali da computação, e acabou se tornando um computador que as famílias compravam para ter em casa, né? E aí foram criados para ele até alguns programas, né? Umas planilhas de controle de gasto, né? Como aquele VisiCalc, né? Que foi bastante importante, entre outros programas, né? E antes da gente passar a falar um pouco da Microsoft e da IBM, que é essencial para falar sobre computadores dessa época, vale salientar aqui como menção honrosa, talvez, aquilo que eu falei da Xerox Alto antes, né? Que foi quando o Macintosh foi lançado lá em 1984, já pela Apple. Foi considerado um computador revolucionário por ter mouse, né? E também pelo fato de, quando se ligava o computador, já ter uma interface gráfica tipo Windows, com janelas e tal, para a pessoa interagir, que não era aquele sistema operacional puro que às vezes, tipo DOS, exigia algumas linhas de comando e algumas coisas que, né, não eram tão amigáveis, né? Mesmo você digitando um comando no DOS ser muito mais amigável do que você ter que ficar mexendo em switch ali de um Altair 8800 ou ter que fazer programas em papéis perfurados. Só que, na verdade, essa ideia do mouse
e da interface gráfica, o Steve Jobs copiou a ideia do Xerox Alto. Ele chegou a visitar 2 vezes a planta da Xerox Park e lá ele viu, né, que nos laboratórios da Xerox tinha aquele Xerox Alto, né, e ele gostou principalmente das ideias ali da interface gráfica, das janelas abrindo e fechando para interagir ali com o usuário, e a ideia do mouse, né, foi dali que ele tirou essas ideias. Só que a vantagem dele é que ele usou isso comercialmente, enquanto a Xerox não tinha, né, a pretensão de lançar o Xerox Alto como um computador comercial, né? Estava presente em universidades, como eu falei, né, em laboratórios da Xerox, mas não se encontrava por aí. Mas o Steve Jobs, de novo, foi visionário, assim como ele foi visionário a primeira vez, quando ele falou para o Steve Wozniak para ele vender o Apple One, que as pessoas tinham interesse em comprar. Ele foi visionário aqui em trazer a interface gráfica e o mouse, porque as pessoas também iam se interessar mais pelo computador se fosse mais fácil de utilizar. É chegada a hora de falar um pouco a respeito de IBM PC e novamente a respeito de Bill Gates, Paul Allen, Microsoft e um pouco também da Apple, né? Em 1981 é lançado o famoso IBM PC 5150, né? O primeiro computador da IBM que não vai ser um mainframe ou um computador voltado para indústrias, né? E sim para pessoas, né? Mas o IBM PC viria a trilhar um caminho contrário àquele do Apple II, que foi bastante popular com as famílias. O IBM PC seria mais popular nas empresas, embora ele tenha também sido adquirido por pessoas e famílias, tenha feito uma grande fama e tenha, digamos assim, dado as diretrizes do que seria o computador moderno e o que definiu o termo de fato personal computer. Ele ainda assim vai se diferir dos computadores que irei abordar quando for falar dos computadores especificamente dos anos 80, apesar dele também ter sido um computador lançado nos anos 80, né? Ele vai ser o primeiro da arquitetura x86. A princípio vinha equipado com um chip Intel 8088, daquela famosa família, como eu já falei, da arquitetura x86, que depois nos outros lançamentos da IBM seria o PC 286, o 386 e o 486, até chegar na linha Pentium, né? Quando ele foi lançado, ele podia ser obtido em 2 versões, né? Uma mais básica, com 16 KB de memória RAM, um monitor mais simples e um datacorder acompanhando o computador. E essa versão mais básica custava na faixa de $1.565, né? O que já não era um dos computadores mais baratos da época, ainda mais que a IBM não foi uma desbravadora nesse sentido, sendo que a Apple e o Altair 8800 que começaram a desbravar esse mercado dos computadores para serem usados em casa. E a versão mais cara vinha com 64 KB de RAM, acompanhava 2 drives de disquetes de 5 quartos e um monitor melhor e custava na faixa de $3.300, ou seja, bem mais caro do que era a concorrência, né? Ele era um computador de 16 bits e acabou, apesar dos pesares, sendo um concorrente, já que programas como VisiCalc e EasyWriter, que era o processador de texto, também foram aparecer no IBM PC, né? Esses programas tinham aparecido originalmente no Apple II. E aqui novamente nós temos a Microsoft, né, como já visionária, provendo para o IBM PC o sistema MS-DOS. Esse MS-DOS, na verdade, ele foi um sistema comprado pela Microsoft, que era o sistema QDOS. Esse QDOS originalmente tinha sido programado por Tim Patterson. Ele tinha uma empresa que já estava mal das pernas e acabou resolvendo vender o seu programa para a Microsoft por $50 mil. O padrão IBM PC era um padrão aberto, logo isso ocasionou um problema futuro para a IBM, que seriam os clones de PC, né, que usariam as mesmas peças basicamente para clonar ali o seu sistema, sendo que custavam 1/3 do preço. Com isso, a Intel, que era uma fabricante de chips em ascensão, e a própria Microsoft, que também estava em ascensão, começaram a crescer bastante enquanto empresa, enquanto a IBM começou a ter concorrência dos computadores que usavam, né, o mesmo sistema operacional dela, até porque quando a Microsoft negociou o MS-DOS, negociou como PC-DOS, né, ou seja, ela poderia licenciar esse MS-DOS para qualquer máquina que fosse considerada IBM PC compatível, ou seja, seriam clones, né, e esses clones estavam aí sendo feito por outras empresas ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Aí com o tempo, empresas como Compaq, Dell, fazendo
seus clones de PC, né? E depois criando até uma outra arquitetura aberta, porque depois quando a IBM percebeu que isso tinha acontecido, ela tentou fazer outras versões do PC com arquitetura fechada, só que aí cobrando royalties de quem quisesse fazer clones de seu sistema, né? E isso acabou queimando ela um pouco no mercado de computadores, e quando ela viu lá nos anos 90 e quis fazer uma outra arquitetura aberta novamente, ela era apenas mais uma fabricante de PC no meio de milhares, apesar dela ter sido a pioneira no sentido desses computadores, enfim, de uso geral, né, corporativo e uso doméstico, né? Então, a partir de 2004, lá 2005, ela vende ali a sua divisão de computadores para a Lenovo e para de fabricar computadores para serem usados em casa. E apesar dela ainda fabricar alguns hardwares e softwares, ela acaba indo para outras áreas mais de serviço e larga de vez essa área de PC, que já começava a dar para ela prejuízo. Por outro lado, a Microsoft só crescia, né? Mais e mais nessa época dos anos 80. Primeiro, quando o MS-DOS estava liberado para qualquer empresa aí que fazia clone de PC também usar, né? Aí tudo que estava nessas máquinas e até nos IBM PCs originais era software da Microsoft. E o mesmo aconteceu também quando foi lançado o Windows, né? Tudo que era Windows estava também nos PCs e nos clones de PCs, né? E o mesmo, como eu já mencionei antes, acontecia também com a Intel, né? Ou seja, cada vez mais as empresas iam vendendo mais e mais e crescendo muito mais no mercado da informática do que o próprio IBM PC, que já tinha concorrência aí de clones, e os clones eram capazes de fazer praticamente tudo que o IBM PC fazia. E em 1985, né, um ano após a Apple lançar o Macintosh e 2 anos após ela ter lançado aquele Apple Lisa, finalmente a Microsoft lança o Windows 1.0 com interface gráfica e suporte a mouse. Embora essa primeira versão do Windows, né, que fosse tipo um ambiente gráfico para rodar em cima do DOS ali, ou operando junto com o DOS, não apresentava aquela opção de sobreposição de janelas, né? Mas foi o suficiente para que, passado alguns anos e algumas atualizações do Windows, a Apple realmente se enfurecesse ali com a Microsoft, porque ela estava começando a dominar ali e ter muito mais máquinas e clones do sistema PC rodando Windows do que o Mac OS, né? Aí ela meteu um processo ali na Microsoft por conta disso, mas o processo foi arquivado em 93 e meio que a favor da Microsoft, né? Já que ela não teve que pagar nada por supostamente copiar a interface gráfica do Apple Lisa, né? Até porque ladrão que rouba ladrão tem 3 bilhões de anos de perdão, né? Assim como o Steve Jobs havia copiado o sistema da interface gráfica do Xerox Alto da Xerox, o Bill Gates copiou a interface gráfica ali da Apple, né, e do Steve Jobs. Mas nem tudo também foi flores para a Microsoft, né? Principalmente no começo dos anos 90, quando a Comissão do Comércio dos Estados Unidos começou a ficar de olho para ver se conseguia mover alguma ação judicial em cima da Microsoft por causa da sua parceria com a IBM, porque ela estava começando a ver algum tipo de cartel para vender os produtos deles ali, né, meio que de forma casada, digamos assim, né. Em dado momento ali, nos anos 90 por aí, havia 90% de Windows instalado nas máquinas, muito mais do que o sistema Mac OS da Apple. Agora é hora de falar um pouco de Brasil. E não tem como a gente falar de Brasil sem citar a Lei de Reserva de Mercado e a Lei de Informática de 1984. Essa Lei de Reserva de Mercado começou a se desenvolver já nos anos 70, durante a época da ditadura militar. Mas em 1984, com uma lei específica voltada para a informática, a ideia principal era restringir, né, ou proibir mesmo a importação de produtos estrangeiros voltados para a informática, né, porque a ideia, né, na teoria, seria para a empresa nacional se desenvolver sem ter que competir com grandes como IBM, Olivetti, que já estavam até estabelecidas no Brasil, com a desculpa de que quando esse período de protecionismo acabasse, aí sim as empresas brasileiras teriam se tornado competitivas o suficiente para liberar novamente que essas empresas pudessem estar aqui vendendo seus produtos no nosso território. Na teoria parecia, né, uma ideia correta, mas na prática o que nós tivemos não foram empresas desenvolvendo seus próprios microcomputadores originais, né, desenvolvendo chips, peças eletrônicas e afins, mas empresas pegando computadores estrangeiros e fazendo engenharia reversa e criando clones, né? Ou seja, acabou sendo mais ou menos que uma forma de pirataria oficial de produtos estrangeiros, né? Sem necessariamente ter a licença desses produtos
para serem feitas suas cópias aqui. Por outro lado, com isso, muitas empresas surgiram nesse período, né? E quando esse período acabou, na era Collor, quando ele baixou uma nova lei ali que abria novamente o mercado para essas empresas estrangeiras, muitas dessas empresas sumiram ou foram incorporadas por bancos. Muitas empresas brasileiras fizeram clones de computadores aí de outros países. Entre elas poderia citar principalmente a Microdigital e a Prologic. A Microdigital ficou muito famosa por fazer os seus TKs, né, que eram clones basicamente do ZX Spectrum da Sinclair, né? E sobre o codinome de TK, só que com outra numeração, a Microdigital também chegou a fazer clones de Apple II. Já a Prologica, além de fazer clones de ZX Spectrum, também fazia clones de TRS-80 da Radio Shack e de algumas versões do IBM PC. Já a Gradiente e a divisão nacional da Sharp, que nada tem a ver com a Sharp japonesa, mas sim uma licença que o empresário conseguiu para usar o logotipo, né, e o nome da Sharp no Brasil, essas empresas elas tiveram suas versões do MSX. Só que o MSX era um caso diferente, porque o MSX era um consórcio que era permitido ser feito por qualquer empresa, em qualquer país, desde que respeitasse, né, um mínimo de compatibilidade referente ao sistema MSX. E as empresas fizeram as suas versões. A Sharp brasileira e a Epcon com o Hotbit e a Gradiente com o seu Expert. Já empresas como a Dynacon, a CCE e a Gradiente, novamente, também já no final dos anos 80 estavam fazendo seus clones de Nintendinho, já que a lei de reserva de mercado não permitia que a Nintendo, né, trouxesse seu produto para ser fabricado aqui. E por outro lado, por causa disso, no Brasil, né, o Mega Drive e o Master System sambaram e botaram para mamar, porque a Tectoy era a representante oficial da Sega na época, né? Então aqui no Brasil os consoles da Sega fizeram muito sucesso por conta disso. Por causa do marketing extensivo da Tectoy, que até inserções no Video Show e em programas do Gugu nos anos 90, teve aí um espaço enorme aqui no Brasil. Essa lei de reserva de mercado voltada para a informática foi perdendo a força e realmente chegando ao fim no governo Collor, quando ele assinou uma nova lei e permitia novamente que empresas estrangeiras colocassem seus produtos aqui para competir no mercado nacional. Empresas como Prologica, Microdigital e outras acabaram ou sumindo ou sendo incorporadas pelos bancos para serem empresas que faziam serviços internos para o próprio banco, né, não sendo mais empresas que atendiam o grande público e muito menos empresas que estavam ali agora no setor da informática. Finalmente, amigos, agora chegou aquela hora de falar dos computadores dos anos 80, que é o tema desse vídeo, a história dos computadores dos anos 80. Vamos falar primeiro do MSX, e antes de falar dele e de suas características peculiares, vou falar a respeito de algo que era comum entre todos, né? Que era a forma de armazenamento de dados, né? A forma de armazenamento de dados mais popular para esses computadores era ou o datacorder, que era o gravador em fita cassete para gravar programas e jogos, ou carregar também programas e jogos, por isso que era uma mídia de armazenamento, como hoje é o cartão SD e o pendrive, por exemplo, né, que são mídias de armazenamento atuais. E o datacorder, ele tinha uma peculiaridade, né? Você tinha que ajustar uma frequência, né? Tinha até manuais, né, porque ensinando, explicando como correta para se carregar os jogos e para se gravar esses jogos, né? E à medida que eram gravados ou você tinha que dar load para carregar algum jogo, ficava por um tempo indeterminado, até que terminasse a carga do jogo, uma espécie, um som, né, uma espécie de ruído que lembra até um pouco aqueles primeiros modems da internet discado. Que era a frequência exatamente da qual estava sendo utilizada para carregar esses jogos. Inclusive, modernamente, muitos, para emular essa forma de carregar um jogo, salvam em Wave o som dessas fitas e carregam hoje através do celular ligado nesse computador mais antigo, né? Também funciona. Dificilmente você tinha algum problema de erro de leitura num disquete, podia acontecer também, mas era bem mais difícil. Mas nessas leituras de fita, geralmente você estava lá carregando um jogo, estava lá aquele som maravilhoso, né, da carga do jogo lá, e de repente dava erro no não sei o que lá, aparecia na tela do computador, você, puta, aí rebobinava a fita, né, pro ponto do começo lá da carga,
e carregava de novo, né? Então, e o problema é que muitas vezes, dependendo do jogo, ficava vários minutos até carregar. Não era assim, vou carregar um jogo, né? E digito, carrego aqui, que tinha que fazer isso, né? Tinha que digitar o comando, o computador ficava esperando você, assim como tinha entrada de dados pelo teclado, você dá o play ali para começar a carga e detectar ali que estava sendo carregado um jogo. Às vezes era bem frustrante quando você está carregando um jogo lá, e de repente tudo ir por água abaixo porque falhou a leitura, né? Realmente isso acontecia e não era tão raro assim de acontecer, sabe? Então realmente o pessoal reclama hoje em dia, né? A resolução do gráfico, não tem ray tracing, não sei o que lá, né? O mimimi do caralho. Eu queria ver se tivesse vivido aquela época lá. Eu vou começar entre os computadores dos anos 80 falando do MSX, porque ele foi o mais popular entre os 8 bits no Brasil, né? Apesar de outras empresas como Microdigital e Prologica terem seus clones de ZX Spectrum, no Brasil, por ter gráficos melhores, né, por N outras características que o MSX se sobressaía sobre o ZX Spectrum, até porque o MSX saiu depois, né, uns 3 anos depois, então era um computador, entre aspas, mais moderno, né? No Brasil esse padrão foi mais popular do que os TK90 e outros, né, clones aí dessas empresas mencionadas aqui. E o MSX ele tinha uma vantagem de ter sido criado logo como uma espécie de padrão e consórcio. Ele poderia ser legalmente fabricado por qualquer empresa de eletrônicos que se interessasse em fazer um computador que fosse minimamente compatível com o padrão MSX, né? E esse padrão de computadores nasceu em 1983 e vai durar mais ou menos até 1993, na sua última geração, quando vai ser descontinuado pela Panasonic, mas isso eu vou falar mais para o final. E esse padrão de computadores foi criado pela ASCII Corporation em parceria com a Microsoft do Japão. E a ideia era a seguinte: já que sempre que sai um computador novo, né, naquela época o padrão era todos os computadores terem um interpretador BASIC. Pô, por que em vez de criar vários computadores, cada um com um interpretador BASIC diferente, não se cria um padrão para que todos eles usem o mesmo interpretador BASIC, né? E aí a Microsoft criou para o MSX o tal de MSX Basic e o MSX-DOS, né, que eram os sistemas operativos da linha MSX, né? E para ser um computador MSX ele tinha que ser minimamente compatível, né? Ele podia cada empresa ter a sua diferença na hora de fabricar eles, como a Sharp e a Gradiente teriam. Eles usaram sempre o mesmo processador, que é o Zilog Z80, que vai ser o microprocessador mais popular também entre esses microcomputadores de 8 bits dos anos 80. Já o que significa MSX eu não vou entrar nessa seara, porque nunca foi descoberto de verdade o significado da sigla MSX. Alguns dizem que é Microsoft Extended, porque a Microsoft ajudou ali a elaborar esses programas, como eu falei, e a BIOS, e MSX-DOS e tudo mais. E existe uma outra teoria que seria Machine with Software Exchangeability, mas nunca foi comprovado, né, o real significado. No Brasil, a Sharp e a Gradiente fizeram, em 1985, a primeira versão delas do MSX, né? A do Sharp se chamava Hotbit e a da Gradiente se chamava Expert. O Hotbit, assim como outros MSX ao redor do mundo, ele continha o CPU e o teclado integrados no mesmo compartimento, né, no mesmo gabinete, né? Para ligá-los era somente ligar na tomada e conectá-los a uma TV que já estavam prontos para serem usados. E óbvio que eles eram expansíveis, né? Você podia colocar cartuchos de jogos, cartuchos de expansão de memória, né? O gravador de cassete, e também poderia se conectar com drives de disquete. E foi lançado em 2 versões, né? A versão 1.1 era uma versão branca, né, com alguns detalhes em cinza, e a versão 1.2 era uma versão preta, né, lançada em 1987. E essa versão foi descoberta depois. Era para ela ser um sistema MSX2, mas nunca foi implementado isso na versão 1.2. Já o Expert da Gradiente possuía o CPU e o teclado separados. O CPU ficava num gabinete ali com entrada para cartuchos, e que depois, em versões posteriores do Expert, também chegou a apresentar também um drive de disquete nesse gabinete. O teclado era separado, né? Entre os periféricos compatíveis com o MSX Expert da Gradiente estava também um monitor dedicado, ou seja, não era só na televisão, também podia ser ligado ali no monitor dedicado ali do Expert. Tem um detalhe aqui que tem que falar, né, que já vale para todos os computadores dos anos 80. Muitos usavam o MSX, ou mesmo os competidores dele na época, ali dos anos 80, como videogames de luxo, né, porque eles tinham saída para joystick e tinha muitos jogos que eram lançados. E esses jogos nessa época já estavam bem mais modernos e tinham gráficos bem melhores do que os rudimentares do Atari 2600. E a Atari, né, mais ou menos naquela época de 83, quando o MSX foi lançado, passava por dificuldades, né? Ela tinha sido vendida para a Warner, e nessa época aí a própria Atari lançava muito jogo ruim, né? Então tinha muito empresário lançando qualquer porcaria, e isso foi saturando
o mercado de videogames lá nos Estados Unidos, a ponto que tem aquela história famosa de desenterrarem um monte de cartucho lá do ET, né, que ninguém estava comprando, né? Então, quando os videogames passaram por essa crise lá em 83, meio que os computadores domésticos acabaram suprindo, né, essa demanda por jogos bons que o Atari por essa fase não tinha mais, né, já que a Activision era a empresa que melhor produzia jogos e a Activision era uma empresa formada por ex-funcionários fundadores da Atari. Então, até que o Nintendinho fosse lançado em 85 e explodisse de vender e fazer sucesso, os computadores dos anos 80 eles eram muito usados mais do que, como por exemplo o IBM PC, que era usado nas corporações, empresas, no trabalho, etc. Esses computadores acabavam sendo mais usados pelas pessoas em casa para adquirir joguinhos, então em fita cassete, em disquete, né, e copiar e etc. Porque os videogames estavam ficando para trás quando comparado com os computadores, o que os computadores estavam mostrando na tela, os jogos que os computadores estavam sendo capazes de produzir, mesmo sendo computadores aí de 8 bits. Isso dito, tinha muita gente que comprava MSX e os outros computadores de 8 bits que estavam competindo na época por causa dos jogos mais do que para estudar ou para redigir um texto no editor de texto ou para, sei lá, conectar o computador numa impressora e imprimir um trabalho, alguma coisa assim, né? Eles estavam sendo muito mais usados esses computadores para jogos mesmo. Em 1986 é lançado o MSX2, né? E esse MSX2, a principal característica que vai o diferir do primeiro é a capacidade de gerar cores na tela, né? 512 cores na tela contra 16 do MSX1. Em 1988 foi lançado somente no Japão o MSX2+, que era capaz de exibir 19.268 cores na tela contra as 512 anteriores, né? Entre o MSX e o MSX2+, até ali eles continuavam usando aquele processador que eu já citei, o Zilog Z80. Já em 1990 é lançado somente pela Panasonic e por mais nenhuma outra empresa o MSX Turbo R, né? Esse MSX é um MSX que vai ter um processador de 16 bits, se diferenciando tecnologicamente dos outros por causa disso. Esse processador de 16 bits era o R800. Só que aí, em 1993, a Panasonic resolve descontinuar o MSX Turbo R para se dedicar na fabricação do console 3DO, que a história já nos mostra, foi um grande fracasso no mercado dos videogames. O MSX fez muito sucesso no Brasil, no Japão, em alguns países da Europa, principalmente na Espanha e na Itália, né, era usado em salas de aula na União Soviética, mas em mercados importantes como o mercado dos Estados Unidos ele não fez sucesso, sendo deixado de lado por outros computadores que estavam lá havia anos no mercado, né, como o próprio Apple, o IBM PC e outros, né, computadores ali, mesmo de 8 bits, home computers, como os da Commodore, eram preferidos no lugar do MSX. Por conta disso, lá ele não fez um sucesso avassalador e por conta disso também o MSX não virou um padrão, como acabaram por se tornar depois os IBM PC compatíveis. Muitas empresas ao redor do mundo fabricaram MSX. Entre elas posso citar aqui a Sanyo, a Sony, a Philips, a Panasonic, a Yamaha, Gold Star, Sharp, Gradiente, entre outras. E não poderíamos deixar de mencionar ele, né? ZX Spectrum de 1982 da empresa Sinclair Research, que no Brasil chegou através da clonagem da Prologica e da Microdigital. Aqui era conhecido como TK90X ou TK95. Esse computador ele tinha recursos bem modestos, mas era uma evolução, né, de outros computadores anteriores da Sinclair, o ZX80 e o ZX81. E o grande upgrade que ele trazia em relação às suas versões anteriores era gráficos coloridos, né? Apesar de ter um som bem primitivo e gráficos bem rudimentares e uma paleta de cores bem pobre, foi um enorme sucesso, assim como foram seus antecessores, né? Um microcomputador inglês, também outro computador baseado ali no CPU Z80 da Zilog e idealizado pelo Sir Clive Sinclair. Por ser muito limitado, ele não apresentava conectores para joystick nessa versão. E também não tinha conexão para monitores. Era um computador extremamente barato e popular para ser ligado diretamente na TV. E esse nome que ele recebeu, o ZX Spectrum, foi justamente para demonstrar a capacidade dele de gerar cores na tela. Seu nome original era para ter sido ZX82. Esse modelo estava disponível em duas versões, né? Uma 16K de memória e outra 48K de memória. Como outros computadores domésticos dessa época, seus jogos e programas eram carregados e salvos através da mídia fita cassete. O seu teclado chiclete
foi muito criticado na época. Também havia a questão de quando estava rodando o Sinclair Basic, que já vinha gravado na sua ROM, cada tecla tinha 5 funções, então ficava meio impraticável ali digitar algum programa, alguma coisa. Algo que eles só foram corrigir depois lançando teclados para poder ser ligado no próprio sistema dele, né? O sistema dele era um teclado e um CPU no mesmo compartimento. 2 anos depois já foi lançado o primeiro upgrade chamado Spectrum Plus, né? Que já tinha um teclado mais profissional e já vinha de fábrica com 48K de memória. Já em 1986 foi lançado o ZX Spectrum 128, trazia 128K de memória e dessa vez tinha uma saída para um monitor RGB. O Sr. Clive Sinclair se viu obrigado a vender a própria empresa depois que ele quis investir num carro elétrico individual, o C5, e foi um tremendo fracasso, né? Ele vendeu a empresa para a Amstrad, que acabou lançando mais outros upgrades do ZX Spectrum, que não vou chegar a mencionar aqui nesse vídeo, porque senão não vai dar tempo de falar de outras máquinas igualmente relevantes. E agora é hora da gente comentar a respeito de outro computador inglês da Amstrad, né? O Amstrad CPC. Esse CPC remete a Color Personal Computer, né? Ele vendeu horrores na Europa porque era muito barato e diferente dos seus competidores, né? O ZX Spectrum, o Commodore 64, ele já era vendido com monitor junto do computador que já tinha um datacorder embutido nele mesmo, né? E as versões posteriores substituíram o datacorder, né? O gravador de fita cassete, por um drive de disquete, né? E por ser um, entre aspas, kit, né? Já que vinha com monitor, teclado, o armazenamento de dados embutido, era muito barato e embora ele não fosse tão superior assim aos seus competidores, afinal ele também usava um processador Zilog Z80A de 8 bits, ele tinha esse diferencial de já vir totalmente equipado, né? O que conquistou muitos consumidores na época. Para vocês terem uma ideia, essa linha de computadores vendeu 3 milhões de cópias na Europa nos anos 80. Depois foi lançado, né, um modelo posterior com mais RAM, né, com 128K, que era o Amstrad 6128, mas com o passar do tempo, né, o Amstrad foi ficando obsoleto frente aos novos competidores ali, né, como o Commodore Amiga 16 bits e o Atari ST, que também tinha 16 bits, né, ou seja, tecnologicamente ele estava ficando ultrapassado, né? E não resistiu a esses novos competidores que chegaram no mercado já arrasando. Entretanto, lá em 1993, ela vai lançar em parceria com a Sega o Amstrad Mega PC, né? Que seria um computador que é IBM compatível, que tinha no seu hardware um chip 386 da Intel, e outra parte desse hardware tinha um Mega Drive embutido, né? Então você tinha 2 hardwares, né? Só que eles não funcionavam juntos, né? Eles funcionavam separados, né? Ou você optava por usar ele como um computador, ou você optava por usar ele como um videogame. Embora como computador ele também tivesse seus jogos próprios. E ele possuía um monitor dedicado e não possuía uma saída para se conectar com uma TV, né? E ele também acompanhava um controle branco idêntico ao joystick do Mega Drive, né? E agora é hora da gente falar do Commodore 64, né? Ou C64, como também foi conhecido esse computador, né? Um grande sucesso de vendas, chegando a ter de 10 a 15 mil softwares, programas e jogos lançados para o sistema. Também o seu sucesso acima dos seus competidores na Europa, nos Estados Unidos. Esse computador, assim como os seus concorrentes dessa época, continha na mesma carcaça o teclado e a CPU, né? E ele também tinha entradas para joystick, para cartucho e uma saída ali para se ligar um gravador de cassete. O seu CPU era o MOS 6510, né, que era uma evolução, uma versão moderna e com novas funcionalidades em relação ao MOS 6502 que vinha equipado nos Apple II. Possuía 64K de memória e o seu grande diferencial entre os seus concorrentes, principalmente no que se refere a jogos, era a sua capacidade de gerar sprites independentes, possibilitando a geração de gráficos em até 8 camadas diferentes, né, o que o tornava superior aos Apple II e aos Atari 400 e 800. E ele também tinha uma qualidade de som superior em relação aos seus concorrentes por causa do uso do SID, Sound Interface Device. No Brasil, o C64 jamais foi clonado por qualquer empresa, né? Mesmo ele tendo sido lançado em 1982 e nos anos 80, a informática e o mercado de MSX e clones de ZX Spectrum está pegando fogo por aqui, era muito caro importar um C64, dessa forma as empresas nunca pegaram esse modelo para fazer uma engenharia reversa do mesmo. Porém, ao redor do mundo foi um grande sucesso, mas no Brasil esse computador continua desconhecido por muitos até hoje. E é claro que num vídeo falando sobre a história dos computadores dos anos 80,
não poderia falar de computador doméstico sem citar ele, né? Mais um sucesso da Commodore, né? A série de computadores Amiga, né? Como foram muitos computadores a partir de 85 até meados dos anos 90, quando a linha foi descontinuada, vou mencionar apenas os principais modelos dessa década de 80. A linha Amiga, ela vinha com uma proposta diferente, né? Ela não queria ser como os concorrentes, apesar do seu projeto inicial ter sido desenhado para ser um videogame, né? Quando finalmente o projeto saiu do papel e se tornou um computador de fato, né? A ideia era vender o computador para o mercado profissional, né? Tanto é que, diferente do Commodore 64 e do VIC-20, né? Que eram máquinas antecessoras ao Amiga da própria Commodore, esse computador não era vendido nas lojas de brinquedos como os antecessores, e sim somente em lojas de informática, né? E até o seu visual lembrava alguns computadores IBM PC compatíveis, daqueles com visuais um pouco mais modernos, né? Porque o primeiro IBM PC tem um visual bastante jurássico, né? O primeiro que eles lançaram, o Amiga 1000, tinha um gabinete separado da sua unidade de teclado, né? E esse gabinete tinha uma unidade de disquete de 3 meios embutida. O processador principal desse computador era o Motorola MC68000, o mesmo que anos depois seria usado no Mega Drive e em outras máquinas de 16 bits. Esse computador ele era extremamente poderoso e foi o primeiro naquela época, né, em que estava aí o Macintosh, o IBM PC se desenvolvendo, né, e evoluindo com a sua família de chips x86. Ele foi o primeiro a ter bons gráficos, né, um som surpreendente e uma interface gráfica, e também, assim como o Macintosh e como os computadores IBM PC compatíveis daquela época, ele usava mouse e o seu sistema operacional era compatível com uma interface gráfica, e foi lançado no ano de 1985. Para se ter uma ideia da qualidade gráfica, esse primeiro computador da Commodore da linha Amiga tinha a capacidade de apresentar 4.096 cores na tela. Apesar de ser uma máquina poderosa e com tantas qualidades, ele ainda tinha um problema de instabilidade. Tanto é que seu sistema operacional era carregado através de disquetes, né, que eram chamados de Kickstar. Aí, em 1987, a Commodore resolve corrigir, né, muitos desses erros aí do Amiga 1000 e lança o Amiga 500. Esse Amiga 500 foi pensado com uma estratégia de marketing diferente, né? Pensado para ser um computador para uso popular, né? Para jogos e também para aplicações mais leves, né? Para o usuário doméstico, concorrendo melhor até com os outros computadores domésticos da época. Apesar que o maior competidor do Amiga nessa época seria o Atari ST. E aí foi feita também uma mudança de design, onde o CPU e o teclado estavam unidos no mesmo dispositivo. Logo após lançarem o Amiga 500, lançaram o Amiga 2000, né, que era para ser a linha profissional aí da série Amiga, né? E essa linha 2000, ela trazia novamente o gabinete separado do teclado, e assim como seus antecessores, era compatível com monitor dedicado. O Amiga 2000 tinha capacidade de emular o sistema IBM PCAT via hardware, e aumentou com isso a compatibilidade e a biblioteca de muitos programas. Falando nessa questão profissional do Amiga, o Amiga foi muito usado mesmo após ele ser descontinuado nos anos 90 por estúdios de TV para as ilhas de edição, tanto que muitos preferiam usar um Amiga para fazer edições de vinheta, imagem e tudo referente à TV, do que os tradicionais computadores IBM PC compatíveis. E para encerrar com chave de ouro, vamos falar do computador mais poderoso dessa década, o X68000 da japonesa Sharp, né? Ele possuía um CPU 68000 da Motorola, mas graças ao seu hardware mais potente do que o Amiga 500 e o Atari ST, seus maiores concorrentes na época, ele tinha um hardware que se aproximava muito de uma máquina de arcade, incluindo aí as capacidades do seu monitor dedicado. Esse micro foi lançado em 1987 e somente no Japão. A primeira versão dele foi lançada sem HD, mas já acompanhava 2 drives de disquetes de 5 quartos. O seu sistema operacional era o Human 68K, um sistema operacional bastante semelhante ao sistema CP/M, de gerenciamento de discos. Uma grande série de jogos foi desenvolvida para essa família de computadores, e as melhores conversões de arcade da época eram feitas para esse micro. Vários sistemas operacionais também foram portados para ele, como o Unix e o Minix. O seu monitor dedicado possuía uma entrada RGB analógica que era bastante semelhante com o funcionamento dos monitores das máquinas de arcade da época, contendo suporte para 3 faixas de varredura compatível com os jogos de arcade. E graças à sua arquitetura semelhante aos arcades da época, o X68000 serviu também como plataforma de desenvolvimento para o sistema CPS da Capcom. Pois é, meus amigos, chegamos no fim. Mas antes de encerrar um assunto tão importante,
não poderia ficar sem uma conclusão a respeito do surgimento e ascensão dos computadores domésticos a partir do final da década de 70 e ao longo da década de 80. A denominação técnica computador doméstico passou a ser usada a partir de 1977 com o sucesso do Apple II da Apple, pois esse computador rapidamente foi se tornando muito popular. E essa denominação era importante para diferenciar esses computadores daqueles computadores usados em empresas. A partir do final dos anos 90, essa nomenclatura caiu em desuso, com a popularização dos computadores compatíveis com o padrão IBM PC. E a designação computador pessoal, personal computer, toma o seu lugar. Do outro lado, a Apple, com o seu Macintosh, se firmava cada vez mais do outro lado da trincheira como uma empresa desenvolvedora de hardware premium para clientes endinheirados, formando assim o outro lado do espectro dos computadores pessoais. A principal característica dos computadores domésticos era de ser máquinas acessíveis e baratas para pessoas comuns usarem e para famílias. A principal forma de armazenamento de dados adotados por esses computadores, justamente pelo foco ser o preço e a acessibilidade, foi o datacorder e suas fitas cassetes, que eram extremamente lentas no carregamento e gravação de programas e jogos, mas que quando comparados ao preço de um drive de disquete, que era às vezes mais caro até do que um computador doméstico, era a forma de armazenamento principal a ser vendida junto com o computador. O sistema operacional dessas máquinas, geralmente, principalmente as máquinas de 8 bits, era um interpretador BASIC gravado na ROM, ou versões do DOS ou CP/M, mas o mais comum era o interpretador BASIC na ROM. Poucas dessas máquinas apresentavam interfaces gráficas para interação entre o usuário e a máquina, o que por um lado acabou sendo bom, já que formou vários programadores que começaram a partir dessas máquinas a se profissionalizarem na área de programação e desenvolvimento de computadores. Apesar de serem máquinas menos poderosas do que suas contemporâneas empresariais, geralmente esses computadores domésticos eram capazes de gerar gráficos mais bonitos na tela. No final dos anos 80 e começo dos anos 90, as máquinas compatíveis com a arquitetura IBM PC se tornam mais acessíveis para pessoas comuns e famílias. E logo tem-se a massificação nos lares desse tipo de computador e aos poucos, durante a década de 90, aqueles computadores domésticos que ainda existiam foram ficando obsoletos, até porque muitos deles eram máquinas de 8 bits, enquanto máquinas mais poderosas no mercado já tinham 16 bits. E dessa forma, a partir de meados dos anos 90 para frente, o mercado vai ser dominado apenas por máquinas compatíveis com a arquitetura IBM PC ou pelos computadores fabricados pela Apple. E é isso aí, pessoal. Eu sou o Guitardo e esse foi mais um episódio do quadro História. Espero que tenham gostado e inscrevam-se no canal. Valeu!